Muito boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui para falar desse tema tão atual, tão novo e um tema ao mesmo tempo do futuro, que são aplicações de IA na genômica e no tratamento de câncer. E para falar de um tema tão especial, a gente tinha que trazer também convidados bem especiais, que fossem profundamente conhecedores do assunto e que pudessem enriquecer essa discussão. Então, eu vou pedir individualmente para os nossos convidados fazerem uma rápida apresentação e depois a gente já começa as discussões. Boa tarde, doutor João Viola, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Eu muito satisfeito e honrado pelo convite daqui com vocês, junto com colegas aqui de extrema relevância na área. É um prazer enorme. Na realidade, sou pesquisador titular do Instituto Nacional do Câncer, atualmente atuando como coordenador de pesquisa e vice-diretor-geral dessa instituição. E será um prazer aqui conversar com vocês. Muito obrigado, doutor João Viola. Agora vamos apresentar o doutor Carlos Gil. Boa tarde, doutor Carlos Gil, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, colega de painel. Queria agradecer a FISWeek, é uma honra estar aqui, né, e poder participar desse debate com pessoas que eu admiro. Na verdade, eu sou oncologista de formação, formado no INCA. Né, meu foco, na verdade, é a área de câncer de pulmão. Tenho um background, né, tenho um PhD em genômica e atuei muito tempo no INCA como pesquisador, né, junto com o João. E há alguns anos me juntei a Oncoclínicas, né, para construir o projeto do ponto de vista acadêmico, né, e tanto a área de pesquisa quanto a área de ensino e uma área de genômica que a gente desenvolveu internamente. Então, tenho trabalhado aí nos últimos 10 anos tentando realmente aumentar acesso à genômica no diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer. Então, mais uma vez, uma honra estar aqui. Muito obrigado, doutor Carlos Gil. Agora vamos chamar o meu colega direto de Toronto, né, lá do frio do Canadá, o Rubens Bendroni. Seja muito bem-vindo, Rubens. Muito obrigado. 8 graus diretamente aqui de Toronto. Tirei a jaqueta aqui para não dar aquela impressão ruim. O pessoal que está no Brasil, 30 graus aí. Quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui ao lado de além de 2 profissionais, 2 instituições muito fortes no cenário brasileiro, a Oncoclínicas e o INCA. Eu sou o cara aqui que não é médico, eu sou o cara de tecnologia. Há 20 anos, né, trabalhando com tecnologia, 12 trabalhando com inteligência artificial. Muitos anos da minha carreira, inclusive, atuando na IBM, trabalhei com o IBM Watson, tenho uma especialização em IA em Healthcare pelo MIT e atualmente sou CEO da Linda LifeTech, que é uma startup que nasceu no Brasil, mas hoje é uma startup canadense, né? O quartel-general da empresa foi transferido aqui para Toronto e a gente usa inteligência artificial não para fazer o tratamento oncológico, mas sim para apoiar o diagnóstico do câncer de mama, né? Então, diretamente aqui de Toronto para falar com vocês, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rubens. Bom, para a gente começar a nossa discussão, antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria uma visão de todos vocês a respeito desse momento da saúde no Brasil em relação ao uso de novas tecnologias, né? O uso de inteligência artificial. A gente tem um cenário onde a população brasileira é um pouco mais de 212 milhões de pessoas, ela vem envelhecendo, né? O último censo apontou que pessoas entre 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7%, né? E a gente tem um cenário também onde aproximadamente 70% da população brasileira utiliza os serviços do SUS. Então, essa é uma fotografia do que a gente tem hoje no Brasil. Por outro lado, a gente tem uma tecnologia que vem avançando muito rapidamente, exponencialmente, e com muitas opções na área de saúde. Então, eu queria começar perguntando, doutor João, qual a visão, a sua visão particular sobre esse cenário? Se a gente fosse tirar uma fotografia agora
em relação à saúde no Brasil e essas possibilidades de uso de inteligência artificial. Como é que se vê que nós estamos hoje? É uma pergunta extremamente importante, né, Paulo? E aqui eu acho que a gente pode ter uma discussão bem profunda de cenários que são diversos, levando em consideração que o nosso país é um país continental, país que tem diferenças regionais extremamente grandes. Se você correr do sul ao norte, nordeste, né, passando pelas nossas regiões, um país que é caracterizado por uma altíssima industrialização e aquisição de tecnologias de ponta em algumas regiões, em contraponto a um país que é desigual, a um país que, por outro lado, ainda tem e infelizmente terá por algum tempo, e a gente tem que trabalhar para que isso se resolva, desigualdades profundas, com uma população ainda empobrecida, em regiões bastante empobrecidas, que eventualmente ainda tem dificuldade de ter acesso a uma medicina básica que possa dar sustentação para a sua qualidade de vida. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Quando a gente fala em Brasil, a gente não pode falar dos extremos, a gente tem que levar em consideração que toda a população deve ser encarada de igual, tanto uma população socialmente mais rica e com poder aquisitivo alto, assim como uma população que carece de cuidados básicos, e a gente tem que tomar conta dessa população. Então, o ponto importante que eu acho que a gente tem que colocar é que várias áreas da medicina evoluíram nos últimos anos enormemente. Ontem mesmo eu estava numa mesa de discussão exatamente sobre esse ponto, que foi a inteligência artificial na oncologia, participando de um debate em cima disso, e um palestrante colocou, que eu acho que é um ponto bastante importante, que a aquisição de conhecimento ele não é linear, ele é exponencial. E por ser exponencial, os últimos anos, assim, teve um crescimento enorme de tecnologias que a gente precisa incorporar no nosso eventual sistema de saúde. E eu gostaria de colocar aqui esses dois pontos que a gente está aqui para discutir. A genômica, que eu queria aumentar um pouquinho esse termo para as ômicas, onde não só a genômica hoje é importante, assim como a transcriptômica, a proteômica, a metabolômica. Então, as ditas ômicas são importantíssimas. Junto disso, a gente tem, e agora isso é tecnologias um pouquinho mais, não vou dizer antiga, porque não é antiga, mas um pouco que iniciou há um pouco mais tempo do que uma realidade hoje que nós nos deparamos com a inteligência artificial, que vem revolucionando de forma avassaladora várias áreas. E só lembrar de que só está começando. Como eu falei, as tecnologias e o conhecimento são gerados em termos exponenciais. E esses conhecimentos estão sendo gerados, né? E vamos chegar a um ponto onde nós vamos ter um avanço enorme da inteligência artificial associada com as ômicas, que cada vez mais são incorporadas à medicina, e hoje a medicina de precisão, a medicina individualizada, ela é uma realidade, principalmente na oncologia, no câncer, né, que é um dos carros-chefes da medicina personalizada. E a ômica associada à inteligência artificial é fundamental. O que eu queria só finalizar aqui essa primeira intervenção, de que as ômicas, todas elas que eu falei, geram uma quantidade absurda de dados. Né? Só para a gente ter uma ideia, né, o projeto Genoma Humano, né, que foi finalizado no ano 2000,
né? Ele demora entre 10 a 15 anos para se acontecer, em torno de 15 anos, para sequenciar um genoma inteiro humano. Demorou 15 anos e foi investido em torno de 3 bilhões de dólares em um consórcio mundial para se conseguir sequenciar um genoma e gerar todos esses dados. Hoje, com as últimas máquinas de sequenciamento de última geração, nós conseguimos sequenciar esse mesmo genoma em 5 dias, né, com um custo possivelmente em torno de $1.000 a $2.000. Uma coisa absurda que aconteceu nos últimos anos. E esses dados estão sendo incorporados. E esses dados estão sendo gerados. A chamada Big Data está aí, né? E a gente tem que saber armazenar e, principalmente, não adianta ter as informações que a gente não sabe aonde elas estão e como nós podemos acessá-la. E aí eu acredito que a inteligência artificial vai dar um grande avanço para a gente conseguir ter acesso, porque hoje é impossível nós conseguirmos ter uma abrangência para a gente conseguir entender o que está acontecendo em termos de geração de conhecimento. Eu acho que a inteligência artificial vai ser incorporada, sim, em várias áreas de diagnóstico, áreas de tratamento, em várias áreas que vai realmente auxiliar a medicina enormemente. Agora, o desafio é que a gente tenha a mesma medicina para a população como um todo, num país desigual como o nosso. A nossa população como um todo tem que ter acesso a essa medicina. Muito obrigado, doutor João. Doutor Carlos Gil, como o senhor vê esse cenário atual da área de saúde como um todo em relação às oportunidades com a inteligência artificial? Bom, na verdade, complementando um pouco o que o João falou, vou dar até um passo atrás, a gente vive uma revolução, tá? Agora, pensando como médico, que ainda vê pacientes na ponta, eu vou usar o exemplo do câncer de pulmão, tá? Que é talvez a área onde a genômica mais se aplicou até agora. A maneira que a gente trata um paciente hoje com câncer de pulmão, ela é completamente diferente de uma década atrás, tá? Então, para começar um raciocínio hoje de um tratamento de um determinado paciente, se eu não, de um adenocarcinoma de pulmão, que é o tipo mais comum, se eu não tiver um painel genômico, eu não consigo dar um passo, eu não consigo, na verdade, definir nenhum tipo de tratamento. E isso veio se incorporando com uma velocidade muito grande, eu me lembro, na verdade, a gente, quando começou a fazer isso, e estava no INCA na época, a gente tinha PCR para um gene específico, para uma outra técnica chamada FISH para um outro gene, e hoje não, hoje você tem, na verdade, os grandes painéis, e você já tem ali, 10 dias depois do diagnóstico de um paciente, o perfil genômico dele, a partir dali você consegue definir o tratamento. Isso tem muitas implicações, tá? É óbvio que isso gerou, felizmente, um aumento muito grande na sobrevida dos pacientes, aqueles que têm doença avançada. Em alguns casos, a sobrevida foi de menos de 1 ano de um paciente que tem uma doença avançada para algo superior a 3, 4 anos e crescendo, ainda bem. Mas tem implicações, óbvio, em termos de desse cenário, o paciente precisa ter acesso às tecnologias, como o João levantou, seja tecnologia de tratamento, seja de diagnóstico, seja tecnologia de tratamento. Mas eu vou colocar aqui outras implicações. Tá? A implicação do conhecimento. A gente vem discutindo muito, atualmente eu estou num mandato como presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e dos grandes desafios que a gente tem discutido é a educação médica do oncologista brasileiro, profissional que trabalha com câncer no Brasil, para genômica. Porque isso não faz parte do currículo das universidades. Na verdade, mal a oncologia faz, mas a genômica não faz. As residências, muitas delas, tirando ilhas de excelência, como o INCA, como o ICESP, como Barretos, como a Camargo, os residentes não têm acesso à discussão, não é nem questão do paciente ter ou não ter o laudo molecular, mas qual é a discussão, qual é a interpretação daquele determinado laudo. Então isso a gente tem discutido bastante e a gente precisa democratizar isso não só para os médicos, mas para toda a equipe multidisciplinar, porque isso faz parte do raciocínio do dia a dia. Então é uma visão, na verdade, que a gente precisa avançar. O Brasil, na verdade,
graças, né, à nossa base de pesquisa muito forte, tá? Conseguiu hoje, né, no ponto de vista de ter os testes, desenvolver os painéis, o Brasil está muito bem, tá? Nossa limitação, na verdade, às vezes é de acesso por custo, tá? Principalmente no Sistema Único de Saúde, uma coisa que aconteceu ao longo dos anos, né? O avanço tecnológico foi muito rápido, o aumento de custo foi muito rápido, e hoje, né, tanto o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, com apoio de outras entidades, têm tentado, né, diminuir esse gap. Eu acho que a gente vai avançar nesse sentido. Com a atual gestão eu fico mais otimista, mas é algo que a gente precisa corrigir de fato, né? E aí, se você progride, Paulo, para a inteligência artificial, né, também faz parte da nossa rotina, né? Hoje você tem algoritmos de diagnóstico, né? Não vou, né, me atrever aqui a entrar na seara do Rubens, mas assim, que são interessantíssimos, né? Então, existe um algoritmo de diagnóstico, por exemplo, de câncer de próstata, tá? Desenvolvido por uma empresa chamada Page, que foi o primeiro que foi, de fato, registrado por FDA e que, de fato, consegue resolver, né, 70% dos casos de diagnóstico de doenças iniciais de próstata por inteligência artificial, tá? Qual é a implicação disso na prática? Óbvio que isso aumenta a eficiência, a eficácia do método, mas isso, de alguma forma, vai trazer um outro ponto que eu acho que a gente vai discutir mais à frente, que isso acaba trazendo custo-efetividade para o modelo, tá? Por quê? Porque eu vou usar, na verdade, a mão de obra especializada naqueles casos realmente mais necessários, do qual eu preciso realmente da capacidade de discernimento humano para fazer um determinado diagnóstico. E isso, como o João Viola falou, não tem como deter. Na verdade, isso vai entrando na nossa prática de uma forma, né, que a gente tem mais que se acostumar. E aí, de novo, um desafio, né, pensando na formação de recursos humanos, é como é que esses recursos humanos na área de saúde como um todo, jovens, vão ser treinados e vão, óbvio, estar aptos a usar essa tecnologia da melhor maneira possível. Então, tentando responder a tua pergunta com uma última frase, eu acho que o momento é super favorável, tá? A única preocupação que de genômica, inteligência artificial, a diagnóstico e tratamento de câncer, é que a gente consiga fornecer um acesso igual, tá? Para que a gente não crie ilhas de tratamento, né, ou disparidades, que são características do nosso país. Mas a gente tem, né, não podemos nunca esquecer, um sistema universal de saúde que é fantástico, né? Na sua concepção, né, e a pandemia mostrou isso. A gente precisa, talvez, fazer uma alocação de recursos mais inteligente. Muito obrigado, doutor Carlos Gil. Rubens, na visão do empreendedor, como é que você enxerga esse momento da saúde no Brasil e as oportunidades de uso de inteligência artificial? Eu escrevi, vez ou outra eu tenho um momento de inspiração, eu vou lá no LinkedIn, eu escrevo um artigo, eu escrevi um artigo há um tempo atrás, e o título dele é O que eu, você, o Kasparov e os radiologistas temos em comum. E eu brinco um pouco, né, com a história da tecnologia e da inteligência artificial em aplicações práticas de saúde. E no final do artigo, obviamente, o que nós temos em comum é que nós somos seres limitados, né? E a gente sabe que quando o assunto medicina e muitos outros assuntos, o que difere um bom médico de um médico ruim é o conhecimento. O que difere uma tomada de decisão rápida ou lenta é o acesso à informação. Então, tudo que se permeia dentro do ambiente de inteligência artificial aplicado, por exemplo, à saúde, se permeia a partir do princípio de que, se você tem um acesso rápido, fácil e preciso à informação, isso vai te ajudar a tomar decisões mais rápidas, mais simples, potencialmente mais baratas, e isso vai beneficiar toda a cadeia. E aí, fazendo um gancho, né, acho que o grande desafio que a gente tem hoje, não só na cadeira do empreendedor, na cadeira do engenheiro, na cadeira do cara de tecnologia, mas na cadeira das associações, dos institutos, dos profissionais de medicina, é o acesso à informação. E o acesso à informação, ele é o primeiro grande desafio de você construir projetos de inteligência artificial consistentes, principalmente na área da saúde, que você ainda tem desafios posteriores que outras indústrias não têm, como, por exemplo, regulação, validação clínica, adoção clínica. São desafios muito grandes. E então,
Dentro desse contexto, eu colocaria que a primeira coisa que a gente precisa entender e ter muita clareza é que para se construir qualquer projeto de inteligência artificial relevante para a área de saúde, ele precisa de um acesso abrangente à informação para que ele possa apoiar as equipes de saúde a fazerem um trabalho melhor. Porque no final do dia, eu gosto de brincar que a IBM acabou criando o Watson e criou uma entidade, né? Como se a inteligência artificial fosse um ser que está competindo com o mercado de trabalho por emprego. E aí mexeu com a vaidade, mexeu com o ego, mexeu com os boletos que a gente tem que pagar no final do dia, mas quando na verdade a inteligência artificial é um conjunto de algoritmos, é uma sequência matemática que foi criada para automatizar processos. Então, quando a gente fala assim, mas o IBM Watson ajudou a diagnosticar uma leucemia no Japão que os médicos não conseguiam diagnosticar, mas não é porque a inteligência artificial é melhor que os médicos, mas é porque ela teve a capacidade não limitada de acesso à informação. Então, se a gente puder construir sistemas sólidos, seguros, com acesso amplo a dado, que possam ser amplamente distribuídos, e aí vem um outro ponto super importante, a gente falou sobre isso aqui. Se a gente está investindo em novas tecnologias com o objetivo de aumentar ainda mais a diferença social, a gente está errado. A gente está errando feio na nossa missão, enquanto profissionais, em qualquer área. A gente tem que diminuir os gaps. Então, se através do uso da tecnologia eu consigo baratear, eu consigo otimizar, eu consigo fazer um uso mais inteligente dos recursos, é nisso que eu tenho que pensar. Isso tem que ser todo o pano de fundo do meu processo de criação, do meu processo de consolidação de dados, do meu processo de implementação, etc, etc, etc. E aí a gente transpõe a primeira barreira, né, que é entender o papel dos dados, entender a importância do acesso a dado, entender a importância de se construir sistemas que tenham esse viés de redução da desigualdade social, de acessibilidade, de equidade, para tornar a decisão clínica mais rápida, mais segura para médicos, para pacientes. Isso é fundamental. E aí a gente, a partir disso, vai entrar numa jornada que vem passar, obviamente, pela validação científica, porque ciência, medicina é baseado em dado, não é baseado em achismo, não é baseado em opinião. O segundo ponto é a regulação, que tem um papel importante de regular o uso da inteligência artificial de maneira completamente desconectada das bombas de fumaça jogadas no mercado, dos medos e das fantasias criadas em torno da tecnologia. E, por último, a adoção disso tudo pelas equipes médicas, pelas equipes de saúde, pelas instituições, através, obviamente, da compreensão do papel que aquele sistema tem de apoio, de alavancagem, de otimização, de redução de custos, de uso inteligente, etc, etc, etc. É isso que eu enxergo. O desafio do empreendedor, ele passa pela capacidade dele em conseguir construir essas conexões, trazer para perto dele aquilo que é necessário, pessoas com a visão, pessoas que tenham acesso, pessoas que possam participar dessa jornada, e aí sim executar isso junto com esses outros atores dentro desse contexto e sair do outro lado. Caso contrário, a gente vai sofrer muito ainda com a implementação de sistemas de inteligência artificial na área de saúde, seguros, eficientes e reais, né? Muito obrigado, Rubens. Um recado para o pessoal da coordenação do FIS. Esse tema ele precisa, no mínimo, de 3 horas para ser discutido. Estamos discutindo em 1/3 do tempo. Então, para otimizar o nosso tempo, eu gostaria que em 5 minutos cada um pudesse falar um pouco quais são as utilizações práticas, o que está sendo utilizado no Brasil em relação à inteligência artificial, tanto na genômica quanto no tratamento do câncer. Por gentileza, Dr. Carlos Gil. Bom, como eu falei, acho que cientificamente nossa academia é muito forte e a gente conseguiu se adaptar, tá, à velocidade do conhecimento. Tá? Então, hoje, painéis genômicos para diagnóstico de câncer construídos no Brasil não ficam nada a dever
né, a outros painéis de fora. E quando o painel genômico às vezes não é um grande problema, né? Você precisa de uma estrutura de bioinformática que consiga digerir aquela informação. E esse é um ponto que o Brasil estava muito atrás uma década, né, na década passada, e conseguiu ganhar bastante tempo nesse sentido. Tá? Ainda temos gaps, mas a gente evoluiu bastante, né? E o que a gente começa a ver, na verdade, não só do ponto de vista acadêmico, né, isso avançando nas grandes instituições do Brasil, mas com o surgimento de várias startups ou várias health techs que miram nesse mesmo mercado, né? E é impressionante como isso evoluiu do pré-pandemia para agora, né? Acho que talvez as pessoas tenham ficado em casa pensando, né? E foram capazes, de fato, de criar, né, o começo de um ecossistema de health techs no Brasil, que eu acho que vai fazer muita diferença aí na próxima década, né? Então, o Rubens aqui é um exemplo, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, como país, e tem esperança que esse governo faça, investir, né, de fato em inovação, né, na transição entre academia e iniciativa privada, como todos os países do mundo fazem, né? Eu acho que talvez esse seja um grande ganho aí, se a gente pensar, né, como sai em termos de tratamento de câncer, tá? Então, eu vejo um cenário positivo. A gente precisa de um pouco mais de investimento, a gente precisa de um pouco mais de estabilidade, mas eu acho que tecnologicamente a gente é capaz de dar conta do recado, né? E, óbvio, né, nós vivemos num mundo globalizado e ser capaz de fazer parceria, né? Eu acho que isso também é talvez um grande, é uma característica nossa, da nossa academia fazer isso, né? E eu acho que está começando a ser uma característica da nossa iniciativa privada na área de saúde também fazer esse tipo de investimento. E às vezes, quando a tecnologia não existe no Brasil por algum motivo, né, investir em tecnologia fora, né, tendo hubs fora do Brasil, né? Nós temos hoje empresas de saúde altamente capitalizadas e que têm começado a fazer isso, né? E eu acho que essa é uma visão bem interessante, bem contemporânea, que eu acho que a gente precisa estimular, né? O que eu reforço aqui, o que eu falei anteriormente, o que eu acho que a gente precisa, do ponto de vista de formação de recurso humano, é dedicar um pouco mais de estratégia, tá? Onde, de fato, em termos de pós-graduação, nós vamos investir no Brasil, né? Pensando nesse novo cenário aí de tecnologia em saúde, né? Como é que a gente vai otimizar os programas de pós-graduação, que são muito fortes, mas às vezes nem sempre respondem às demandas que o país tem de fato, né? E, voltando a outro ponto, que o governo, né, que o governo e a iniciativa privada consiga direcionar recurso para que esse conhecimento, esse desenvolvimento seja contínuo. Que a gente, falei aqui, nós tivemos um grande avanço em uma década. O que vem pela próxima década é um avanço muito maior, né? A gente tem que estar preparado, né, para não perder, né, o bonde nesse sentido. E a gente tem um sistema de saúde extremamente sofisticado, repito, né? O SUS é bem estruturado, o sistema de saúde suplementar no Brasil é bem estruturado. Poucos países do mundo têm uma... A gente estava discutindo isso ontem, estava numa mesa discutindo isso ontem, né? A gente, óbvio, tem problemas no SUS, tem problemas na saúde suplementar, mas a gente não tem no Brasil o que a gente vê em outros países, que é um gap entre a saúde suplementar paga e o que o governo eventualmente oferece. A gente não tem isso no Brasil, tá? A gente tem um contínuo, tá? Ele precisa ser otimizado, mas eu estou falando isso porque isso é uma grande oportunidade para desenvolvimento de tecnologias no Brasil, focando aqui especificamente em genômica e inteligência artificial. Então, a minha visão é muito positiva. Muito bom. Doutor João Viola, o senhor quer complementar? Poderia sim complementar. Eu acho que o Gil foi assim extremamente preciso e feliz na colocação, em algumas colocações. Como eu vejo a situação atual? Nós temos, acho que eu dividiria isso em dois. Uma coisa é você incorporar as tecnologias existentes. A segunda coisa é o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, se nós pegamos então a primeira parte, que é incorporar as tecnologias existentes, eu não tenho a menor dúvida que nós temos total capacidade, uma massa crítica muito bem consolidada em termos do país. Isso não está... Pode ter concentrações específicas, ilhas de excelências específicas, mas o país, eu acho que avançou o suficiente para ter do sul ao norte, nordeste, passando pelo centro-oeste e sudeste, com profissionais de extrema capacidade.
que conseguem ver isso e conseguem incorporar essas tecnologias, né? Então, dentro dessa incorporação de tecnologias, nós temos aí, eu divido isso em três. Uma é a geração de dados, né? E essa geração, hoje, a gente consegue fazer de muito rápido, né? A outra é o armazenamento de dados, lembrando que esse armazenamento é uma coisa absurda. Nós temos hoje um grande problema das big data, né? Então a gente precisa de super armazenadores que a gente pode fazer. E o problema não é só esse, é armazenar e conseguir achar depois, né? Não adianta a gente guardar e não saber onde estão as coisas. Então a gente tem que armazenar e guardar. E uma coisa depois de você ter esses dados é você conseguir analisar. E isso tudo vem para passar isso para o ponto final, que são a nossa população, né? Tanto na suplementar quanto na pública, e elas merecem igual respeito, né? Igual transferência de tecnologia, né? Elas devem ser vistas como uma população, um ser humano, né? que está necessitando disso, né? Então a gente consegue fazer isso. Agora, para mim, eu acho que um dos grandes, e aí, desculpa, nós temos aqui, como o Gil colocou, a formação de recursos humanos, que é fundamental. Cada vez mais esses recursos humanos a gente precisa formar, e aí as nossas pós-graduações, estrito formação de mestrado, doutorado, ou que seja, mas assim como as nossas lato, como a residência médica, né, ou a residência em outras áreas, onde os profissionais têm que ter acesso a essas novas tecnologias e levar isso adiante. Então, a formação, a gente tem que ter um olho na formação de recursos humanos com muito carinho. E o segundo ponto que eu falei é a geração de novas tecnologias, né? Essa geração de novas tecnologias, eu acho que o governo, o atual, vem investindo, vem incentivando vários programas estão sendo lançados, programas associados à ciência e tecnologia, Ministério de Ciência e Tecnologia, assim como o Ministério da Saúde, né? Então, todos esses programas de investimento estão sendo feitos. Agora, esses investimentos não podem ser investimentos de governo, são investimentos de Estado, né? Não importa o governo que esteja, de qualquer cunho ideológico que seja, o olhar de que é importante investir em ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia não se investe de forma pontual, é um investimento de longo prazo, sustentado e previsível, porque nós não fazemos projetos de 1 mês, 2 meses, nós projetamos com 5 anos, 10 anos. Eu tenho que saber que daqui a 10 anos eu estou tendo o dinheiro para fomentar o que eu estou fazendo, eu consigo finalizar um projeto. Então, eu acho que o que a gente tem que hoje discutir é na geração de novos conhecimentos, porque o nosso não pode ficar a reboque de tecnologias importadas, né? Onde o custo é maior, né? A incorporação é mais demorada e temos que pagar a propriedade intelectual. Nós temos que gerar isso. Isso é fundamental. Nós temos a massa crítica. A gente precisa de investimentos e quebrar algumas barreiras que são fundamentais, né? Que são gargalos importantes. Depois a gente pode discutir isso, eu não vou entrar aqui em questões, mas são gargalos que a gente tem que fazer. Evitar fugas de cérebros, né, Rubens? Assim, evitar... a gente precisa desses cérebros aqui no Brasil, trabalhando e que tenha sido sustentado e que tenha as oportunidades para esses cérebros desenvolver o que a gente precisa ser desenvolvido no país. Muito obrigado. É muito bom escutar isso vindo de vocês, que são líderes de opinião, né, da importância do conhecimento, da preparação, né? O Dr. Carlos Gil falou da questão
talvez da necessidade do ensino de genômica, né, na academia. E às vezes eu me pergunto se também não é hora de incluir no currículo médico a inteligência artificial. Enfim, tem muita coisa a ser debatida nesse sentido. Rubens, no ritmo de um pitch de 5 minutos, que maravilha é que a Linda faz? Fala um pouco da Linda. Vamos lá. É super interessante responder essa pergunta, porque esse ano a gente foi eleito como a melhor health tech do G20 lá na Índia, né? Muito orgulho disso. Subi no palco com a bandeira do Brasil, mas moro no Canadá, né? Somos uma startup canadense. É o paradoxo que o Viola acabou de comentar, né? Da fuga, da falta de recurso, da falta de apoio, de incentivo, tem muita coisa aí no meio. Mas a Linda nasceu com uma missão de trazer uma proposta diferente para um standard of care que é o mesmo desde 1980. É como o mundo detecção precoce do câncer de mama e como essa detecção pode realmente ser precoce. Como ela realmente pode ser acessível para mulheres de todas as classes sociais, de todas as regiões, em áreas remotas, populações ribeirinhas, indígenas. Aqui a gente fala muito de First Nation aqui no Canadá. Então a gente desenvolveu uma inteligência artificial que foi treinada, cientificamente validada contra o padrão ouro, que é a mamografia, com um estudo científico publicado em Londres, mostrando que a nossa inteligência artificial é tão segura para pacientes e que a nossa abordagem tem a mesma acurácia da mamografia na detecção precoce do câncer de mama. Mas o nosso papel não é diagnosticar câncer de mama. O nosso papel é fazer com que a atenção primária de saúde tenha ferramental adequado para encaminhamento, para tomada de decisão, para que a gente possa interferir no início da jornada da paciente em tempo de atenção primária. Quando aquela paciente entra para uma consulta no ginecologista, ela entra numa consulta com o clínico geral, sem nenhum sintoma. Você já fez a mamografia esse ano? Não fiz. Então, vamos fazer um exame do Linda aqui para a gente ter mais informações, para que eu possa entender mais sobre a tua saúde e para que eu possa tomar uma decisão que deixa de ser subjetiva e passa a ser dirigida por dados. Esse é o papel do Linda. O Linda não foi criado para substituir a mamografia, o Linda não foi criado para acabar com... Não, muito pelo contrário, o Linda foi criado para que a gente possa, em tempo de atenção primária, porque é na atenção primária que está a missão de detectar sinais de doenças, é lá que está a missão, e aí a gente conseguir desafogar um sistema global, que não é um problema, não é só do Brasil, ou só do Canadá, ou só, não, esse problema é global, em que 80% das mamografias dão negativo para câncer de mama. Então a gente ocupa 80% dos recursos disponíveis com pacientes saudáveis, enquanto os pacientes que precisariam ter um exame estão na fila esperando. Aqui em Toronto, 6, 9 meses para conseguir uma mamografia, tá, gente? No sistema único de saúde também, como é o Canadá. O Canadá não tem saúde suplementar. Tá? 100% você só consegue ser atendido aqui no Canadá através do sistema público do Canadá, provido pelas províncias, né, com dinheiro federal. E esse problema é um problema que está no Brasil, que está na Europa. Então, o Linda vem com a proposta de apoiar médicos da atenção primária de saúde no encaminhamento de pacientes, reduzindo o custo, aumentando a assertividade, otimizando o recurso e tornando a jornada mais humana, mais simples, mais barata. Tem uma ideia, 30% das pacientes que fizeram Linda no Brasil nunca tinham feito o exame de mama na vida, e elas têm mais de 40 anos. 30%. Aí a gente falou agora há pouco, não lembro se foi o Viola que falou, se foi o Carlos que falou sobre a questão da acessibilidade, de estar amplamente disponível. Então, o Linda, que está aqui, inclusive, na minha mão, né? Está aqui, ó. Né? Esse dispositivo portátil, móvel, leve, que pode ser levado para qualquer lugar, hoje apoia a detecção precoce de câncer de mama no Brasil, vai apoiar na América do Norte a partir do ano que vem, e a gente pretende levar isso para outros lugares do mundo. Então, o pitch de 5 minutos do Linda, com um pouco de viés de problema e solução, é esse. E eu queria só fazer um complemento aqui ao que o Carlos e o Viola comentaram sobre a questão do mercado. 3 coisas assim, só para apimentar a conversa, né? Poxa, por que Canadá? O Canadá é uma monarquia, onde o Prime Minister atual está mais de uma década no governo, você tem continuidade. Por mais que o governo troque,
você é uma monarquia, você tem uma filosofia, você tem uma visão, atrás de você tem uma estabilidade absurda econômica, política, cultural, etc. Isso traz muitos benefícios para você poder desenvolver a longo prazo, validar a longo prazo, investir a longo prazo. Segundo ponto que eu acho fundamental é como a academia, as empresas privadas e o governo atuam aqui de uma maneira muito coordenada. Muito. A gente vai fazer um estudo clínico agora aqui, que ele vai ser 100% financiado pelo governo. E a mão de obra que eu estou contratando para o estudo clínico vai ser paga pelo governo. Então eu estou contratando PhDs para trabalhar comigo com subsídio do governo. O que eu preciso ter? Esses caras têm que ser aqui de Universidade do Canadá, óbvio. E aí eu recebo um dinheiro para poder contratar mão de obra formada por universidades do Canadá para produzirem produtos, pesquisas que vão beneficiar o governo do Canadá, o mercado e a economia canadense, e tudo isso funciona muito bem. Eu acho isso fundamental. E o terceiro ponto que eu acho que é muito interessante é a questão do acesso a recurso. Né? O PIB per capita do Canadá é 51 mil dólares, do Brasil é 8 mil. O Canadá é um país que tem 40 milhões de pessoas e que está no G8, com um acordo de livre comércio com os outros 7 países do G8. É um país muito rico, mas que o dinheiro está muito bem distribuído, muito bem gerenciado e disponível para quem está afim de fazer coisas diferentes. Então, acho que são 3 coisas fundamentais que o Brasil não precisa inventar. O Brasil pode olhar para fora, ver o que funciona e falar, cara, vamos trazer, vamos implementar, vamos discutir. Dá para melhorar o Brasil, tem mão de obra, tem inteligência, tem ferramenta, falta boa vontade. Eu acredito que a gente tem condição de mudar isso. A gente está mudando, mas a gente pode fazer muito mais e muito mais rápido. Que maravilha, Rubens. Eu fico muito feliz pela Linda e fico triste com o cenário, né, que a gente tem em relação às startups no Brasil, até porque a gente está passando por uma situação muito parecida. A Pixel está analisando propostas de Portugal, dos Estados Unidos e da Holanda. Então, talvez a gente siga o mesmo caminho. Mas, enfim... Posso colocar outro ponto interessante? Para concluir? Só uma coisinha rápida. A taxa de juros também é uma coisa super interessante para a gente olhar. Tá? A taxa de juros no Brasil diminui o apetite de risco do investidor brasileiro. A taxa de juros do Canadá, ou o cara tira o dinheiro dele do banco e põe numa startup, numa empresa, ou não vai render. Isso é outro fator importante para a gente discutir também. Muito bom, muito bom. A gente tem muita coisa para discutir. Esse grupo aqui realmente é muito rico em termos de conhecimento. A gente precisaria de mais horas para debater. A gente está partindo agora para o último bloco. Temos mais 16 minutos aqui de discussão. E eu queria fazer esse fechamento trazendo a visão de vocês, doutor Carlos, doutor João, também viajam muito, participam muito de congressos internacionais. O Rubens, eu queria que trouxesse também a visão do que está acontecendo aí fora. O que é que está por vir? O que é que tem de soluções de inteligência artificial que vão ser aplicadas aí na genômica, tratamento do câncer? O que é que a gente ainda não consegue ver, mas que já está sendo pesquisado? Doutor Carlos. Muitas coisas. Vou focar em uma, tá? Que é uma área que me interessa, que eu fiz durante muito tempo, desenvolvi durante muito tempo, que é o desenvolvimento de novos fármacos, desenvolvimento de novas drogas. Né? O que a Big Pharma, as indústrias farmacêuticas têm investido em algoritmos de inteligência artificial para otimizar o desenvolvimento de moléculas. Tá? Então, na verdade, quando você tem um determinado alvo oncológico e você vai desenvolver moléculas, você tem várias que você pode gerar. Estou falando do ponto de vista, né, se forem, não anticorpos, mas forem moléculas, né, feitas a partir de química. E você tem várias possibilidades de combinar aquela droga com o alvo que você está perseguindo. Né? E antes você tinha que usar ou tinha que testar isso de alguma maneira, né, in vitro, para ir tentando o modelo de computador ainda não completamente de inteligência artificial. Hoje não. Né? Hoje elas utilizam ferramentas que aceleram o processo de desenvolvimento de fármaco, otimizam e aceleram. Né? Como o Rubens falou, não é questão de substituir a inteligência humana, na verdade, é uma questão de ter todas as variáveis ao mesmo tempo, tá? E facilitar. Então não é uma substituição, na verdade é uma ferramenta poderosa, né, que já está acelerando o desenvolvimento de novos medicamentos anti-câncer e que isso com certeza vai redundar em melhores tratamentos, mas
tende a reduzir o custo do desenvolvimento de medicamento. Tá? Então, eu não vou aqui entrar no mérito, que seria uma outra hora de discussão, sobre como se precifica medicamentos no mundo, né, que eu acho que isso é algo que precisa mudar e os governos têm começado a atuar nesse sentido, mas independente disso, né, se eu consigo acelerar o processo, tá, eu diminuo o investimento e, teoricamente, eu vou diminuir o custo final do tratamento. Então, só queria deixar esse exemplo, que eu acho que ele talvez ainda pouco visível para quem não trabalha com desenvolvimento de terapias anti-câncer, mas é uma área que vai realmente evoluir bastante nos próximos anos. Muito obrigado. Doutor João? Eu vou aqui, quer dizer, corroborar com o que o Gil já colocou. Essa parte assim, é fantástica o que está sendo feito em termos de desenvolvimento de novos fármacos, novos tratamentos, mas eu queria trazer aqui também para o outro lado a inteligência artificial, como a gente já discutiu, tem uma capacidade enorme de traduzir conhecimento de uma forma rápida, né? Quanto que a gente vê em termos de publicações diárias? São milhares de artigos que a gente não consegue ter esse acesso. Então, se essa inteligência consegue olhar isso, a gente dá um caminho para ela olhar e ela traduzir para a gente o que está saindo em determinadas áreas, isso é fundamental. Então, a gente tem essa questão de trabalhar em proveito de um algoritmo que é capaz de traduzir conhecimento para a gente não tem a capacidade de fazer isso. A gente tem essa capacidade, mas demoraria-se muito tempo para a gente conseguir ter acesso e absorver esse conhecimento. Uma das coisas, assim, além disso tudo, onde a inteligência artificial ela tem um grande acesso, e eu acho que uma dessas aqui é o grande exemplo aqui do Rubens, do Linda, é imagens. Né? A inteligência artificial tem uma grande capacidade de aprender, entre aspas, né? Aprender imagens, que é o famoso machine learning, né? E em cima dessas imagens ela é capaz de fazer interpretações. Né? Então, hoje, algumas áreas são fundamentais. As áreas de radiologia está muito avançada em cima disso, porque ali são imagens. A patologia, né? A patologia hoje, você consegue fazer machine learning específicos e aquele algoritmo é capaz de ler lâminas de histopatologia, né? e dar um caminho diagnóstico para aquela situação. Então, as imagens vai ser, com certeza, uma área de grande investimento nessa área, na área da inteligência artificial, que vai ajudar para a gente. Mas o que eu queria deixar aqui, assim, só para finalizar, onde a gente vai chegar? A gente não sabe, sinceramente. Né? Há previsões das mais otimistas possíveis, onde eu estou, nessas previsões. Eu acho que ajuda enormemente, irá ajudar, né? Com o desenvolvimento de novas tecnologias, e isso está assim, em forma exponencial gerando, mas há também pessimistas que digam, que estão falando, cuidado com o que vocês estão fazendo. A gente pode ir para o cenário de ficção científica, onde algumas pessoas estão dizendo, pode chegar lá. Né? Eu ainda acho, estou do lado otimista, que eu acho que, por mais que a inteligência artificial seja, ela ainda não perpassa o cérebro humano, ainda somos capazes de intervir, ainda somos capazes de pensar. Né? Então, a inteligência artificial vai vir ou está vindo, não vai vir não, né? Está vindo para auxiliar e dar mais dinamismo em áreas que a gente vai precisar. Né? E eu vejo que a gente vai ganhar muito no futuro. Muito obrigado, doutor João. Fico muito feliz de escutar o senhor falando sobre imagens, porque é a linha de trabalho da Pixels em histopatologia e citopatologia. Agora,
Rubens, o que é que a Linda está desenvolvendo aí para o futuro? O que é que a gente vai ver aí para frente com a Linda? Eu vou usar uma frase que eu uso bastante aqui, que, né, a visão computacional ela é melhor que a visão humana, né? E o estetoscópio, inventado para apoiar a tomada de decisão clínica, ele vem como um instrumento para ampliar a capacidade de ausculta humana. O termômetro, muitas outras ferramentas foram inventadas ao longo dos anos para ampliar a capacidade humana de executar, de pensar, de agir, e acho que a inteligência artificial ela vem da mesma forma, ela complementa da mesma forma, né? Eu acho que tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Tudo. O avião que foi inventado com o objetivo de unir pessoas, hoje é usado para bombardear, né? O carro, tudo pode ser feito, a faca, a arma, tudo foi criado Energia, com uma boa ideia. Rubens, desculpa, energia nuclear, né? A grande. Exato, energia nuclear. Do jeito que você faz radioterapia que cura, você tem também o desvio. Então, cabe agora o ser humano a dar isso, a dar a finalidade exata para ela. É isso. E aí, baseado nisso, eu também sou do lado das pessoas que tiram as bombas de fumaça do caminho, que entendem da tecnologia, que sabem do potencial e sabem como usar, né? A gente tem que trabalhar de forma consciente, né? Esquecer Hollywood, esquecer os filmes de robôs. Eu brinco que os robôs vão acabar com a humanidade enquanto durar a bateria, né? A hora que acabar a bateria dos robôs, alguém tem que ir lá e plugar na tomada de novo para eles continuarem. Então tem uma brincadeira que eu faço aqui, pra gente não esquecer quem controla quem, né? E aí quando a gente olha para isso e traz isso para o nosso universo, obviamente a gente tem aí a missão de garantir e continuar garantindo essa acessibilidade, a humanização do sistema de saúde, né, a equidade do sistema de saúde, apoiar médicos, apoiar o sistema de saúde, apoiar governos, trazer mais inteligência para um processo que demanda mais inteligência, demanda por transformação imediata, esse é o nosso papel. A gente pretende, obviamente, continuar trilhando esse caminho, continuar crescendo no Brasil, se aproximar das instituições brasileiras, assim como a gente tem feito aqui fora, e trazendo muitas referências do que a gente vê aqui, né? De como desenvolver novas tecnologias, como investir em novas tecnologias, como ampliar o escopo de trabalho, como ampliar a indicação de uso, quais são os outros problemas que a gente pode apoiar, os médicos, as instituições de saúde, os pacientes, que a gente tem na mão a capacidade de resolver, com muito diálogo, com muita transparência, com muita evidência, né? E entendendo que é o seguinte, né? Tudo isso que a gente está enxergando hoje é um cenário de... Vamos imaginar um trem. Eu ontem estava conversando com o vice-presidente da Intel aqui no Canadá, e aí ele falou sobre isso. Imagina um trem, né? No trem tem 4 pessoas. O trem, a pessoa que pilota o trem, a pessoa que é passageira no trem, a pessoa que está olhando o trem passar e a pessoa que nem sabe que o trem existe. Quem a gente quer ser? Né? Então, quem o Canadá quer ser? Quem o Brasil quer ser nesse cenário? A gente quer ser o cara que não sabe que o trem existe? Ou a gente quer ser o cara que pilota o trem? Ou a gente quer fazer parte disso? Né? A Linda hoje tem a missão de fazer parte disso, de ajudar nessa construção e de levar para o mundo saúde de qualidade, com equidade, com inclusão, com respeito e com responsabilidade técnica que tem que permear todo e qualquer processo de saúde. Então, se Deus quiser, vocês ainda vão ouvir falar bastante da gente, de uma maneira positiva, e a gente vai participar aí de muito do dia a dia e de muitas coisas que ainda podem acontecer na saúde lá para frente. Fantástico, Rubens. Torcendo muito para que vocês continuem nessa trilha e nos deem aí belos exemplos a serem seguidos. Gente, nós estamos igual àqueles debates políticos, né? Então, eu vou colocar aqui 1 minuto para as considerações finais. Rubens, pode começar. Legal, de novo, né? Acho que a ciência é o estudo das verdades transitórias. E a gente tem que estar disposto a desafiar a ciência, a desafiar o nosso status quo, a desafiar a nossa zona de conforto e a desafiar a maneira com que as coisas estão colocadas. Isso só vai ser feito com pessoas de bem, com propósitos comuns e com objetivos que façam sentido. A gente tem que resolver problemas que são de verdade, né? Como consideração final para esse pano de fundo, eu colocaria que tem muita oportunidade,
tem muita gente a fim de fazer, e que a gente tem que deixar a nossa vaidade de lado, o nosso ego de lado, ouvir, prestar atenção no que está sendo feito, deixar as distrações de lado, não se deixar levar pela mídia, por Hollywood, e entender o que de fato é de comer e o que de fato é passar no cabelo nessa história toda de inteligência artificial, saúde, novas tecnologias. É basicamente isso aqui, para descontrair um pouco esse final. Muito obrigado, Rubens. Doutor João, 1 minuto para as suas considerações finais. Eu acho que é um pouquinho por aí, né? Quer dizer, a espécie humana é uma espécie que faz a diferença para as outras porque nós temos a capacidade de pensar. A partir do momento que nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de, através do nosso pensamento, resolver problemas e dar isso de volta para a sociedade. Né? A gente não tem que ter medo de novas tecnologias. Em algum momento já tivemos medo de várias delas, né? E estamos aí. Né? A mudança de várias tecnologias vieram para agregar. Não tem a menor dúvida que eventualmente há colocações equivocadas de novas tecnologias, mas eu ainda acredito na espécie humana que ela é capaz de fazer isso. E só para finalizar, a medicina ela é cada vez mais focada em bases científicas. Né? Não tem a menor dúvida de que a formação médica humanista associada ao paciente tem que haver. Não há a menor dúvida. Isso, e uma coisa não absolutamente impacta na outra. Nós podemos ter uma grande medicina feita de uma maneira tradicional humanista, associada à alta tecnologia, né, e fundamentada em progressos científicos. E nós temos que ter essa capacidade de conseguir ter esses progressos científicos e dar acesso a quem precisa, que são os nossos pacientes. Tá? Não tem a menor dúvida, em termos igualitários, e dar acesso a todos. Muito obrigado, doutor João. Doutor Carlos, por favor. Na verdade, acho que a mensagem que eu queria que ficasse é que a gente fala de genômica, inteligência artificial, alta tecnologia, a gente sempre pensa em aumento de custo e diminuição de acesso. Eu penso exatamente o contrário. Tá? Eu acho que a individualização de tratamento que a genômica fornece, a velocidade de desenvolvimento de fármaco e de algoritmos diagnósticos que a inteligência artificial oferece, tem tudo para aumentar acesso porque elas reduzem custo no final do dia. O que a gente precisa, de fato, é que os sistemas de saúde sejam inteligentes o suficiente para usar essas ferramentas da melhor maneira possível. Acho que o Rubens deu uma ideia interessante do Canadá, onde, de fato, o sistema de saúde, e aí entenda o sistema de saúde desde o desenvolvimento de tecnologia até a ponta, ele pensa de uma maneira única, de uma maneira de longo prazo. Acho que é isso que a gente tem que fazer no Brasil. Nós temos inteligência para isso, nós temos recursos para isso. É uma questão só de otimização, para que a gente possa, de fato, levar essa tecnologia lá na ponta. Gente, chegamos ao fim desse debate riquíssimo e extremamente agradável, uma aula de conhecimento aqui de 3 líderes de opinião aqui da área. Então, eu espero que a audiência tenha ficado muito satisfeita, né? Foi muita informação. Então, agradeço a participação de vocês, a contribuição de vocês e espero que possamos nos encontrar aí para mais debates. Um grande abraço e sucesso a todos. Até logo. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.